Cantar para não chorar. Não é só um ditado popular, é o refúgio do mestre Naguib. Canta sempre que faz uma introspeção pelos últimos 10 anos do país, cobertos por um manto de adversidades. Guerras, juventude desamparada, artistas sem caminho. Muitos projetos e sonhos adiados por um mar de frustrações. Estamos a falar de Elias Abdullah Naguib, artista plástico moçambicano, nascido em 1955 em Tete. Em 1986, realizou a sua primeira exposição individual na capital moçambicana, onde passou a residir. Pela qualidade dos seus trabalhos, o mestre Naguib tem vindo a adquirir grande prestígio a nível internacional. Em Maputo, Naguib está representado no Museu Nacional de Arte, na Assembleia da República e no Palácio da Presidência da República, assim como em coleções públicas e privadas de Portugal, Suécia, Suíça, Itália, Estados Unidos da América e Zimbábue. Sócio honorário do Aeroclube de Moçambique, Naguib oferece todos os anos à instituição caricaturas sobre aeronáutica. Nas suas obras predominam referências não só à cultura moçambicana, através de espontaneidade, força e colorido de alguns dos seus quadros, como também aos períodos de guerra e de reconstrução do país, cujo dramatismo e tensão estão bem acentuados. Destacam-se os quadros Quero Ser Tambor, baseado no poema de José Craveirinha, Canções para Meditar, Grito de Paz e Sementes do Amor. Um longo percurso mundial para se afirmar que o mestre Naguib ganhou tudo ou quase tudo. Mas nem é por isso um homem feliz. Face ao rumo que o país que o viu nascer vai seguindo, sobretudo nos anos mais recentes, até os dias de hoje, que não revelam clareza em relação ao futuro. Hoje propomos-nos a fazer uma introspecção, quem somos, do ponto de vista da sociedade moçambicana, de onde viemos, sendo que haverá necessidade, para não nos perdermos muito, de delimitar o tempo. Podemos começar por olhar para os últimos 10 anos da sociedade moçambicana. E para esta reflexão vamos ter como foco o domínio da cultura. E nada melhor que conversar com o mestre Naguib. Seu nome é Elias Abdullah Naguib, artista plástico, nasceu, corria o ano de 1955, nas terras escaldantes de Tete. Mestre, é bem-vindo à família Mídia Mais. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo convite para esta entrevista. Enquanto conversávamos em off, dizia que canta para não chorar. O alcance desta expressão poética? Muito bom dia, boa noite, boa tarde a todos que estejam a ouvir. Mas a situação que nos encontramos nos últimos 10 anos remete-nos a nós termos de cantar para não chorar. Porque repara uma coisa, há 10 anos atrás, mais ou menos, 8, 9, 7, foi quando a altura em que entrou para o governo o presidente Nussim. E o que é que ele encontrou? Eu fui um grande entusiasta da eleição dele e tinha uma grande reserva de esperança no futuro. Mas, infelizmente, o que é que nós vimos? Vimos que ele encontrou um país destroçado em vias de guerra, num stress de guerra coletivo. Vimos que houve logo a seguir o assunto das dívidas ocultas. Houve logo a seguir o corte dos doadores europeus todos no orçamento do Estado. Houve os IDAIs, uns atrás de outros. Quando nós pensávamos em respirar um bocadinho, começa esse problema do Estado Islâmico, Boko Haram, terrorismo puro. Em Cabo Delgado. Antes disso, antes de Cabo Delgado, vimos forças paramilitares da antiga Renamo. Autoproclamada Junta Militar da Renamo. Autoproclamada Junta Militar da Renamo, quando nós estávamos convencidos que o TDR ia funcionar, a partir da nossa coluna ao meio, fragilizando
as nossas tropas para a defesa de Cabo Delgado, porque temos que nos dividir em dois. Um país tão empobrecido, com tanta carência, com tanta dificuldade, em que a própria comunidade internacional esmaga Moçambique, ainda vai ter de encontro em duas guerras, uma no centro e outra no norte. Como um país pode sobreviver assim? Como é que pode haver uma gestão de um país? Como é que os artistas, a parte da cultura, só tem o lado do choro? E para não, quando a gente olha para um artista diz que não está a chorar, mas ele está a chorar por dentro. Porque o seu país, a esperança que nós vivemos, a esperança que nós, aquilo que se diz sonho, ficou desmoronado. Às vezes pode dizer assim, olha, não desmoronou. É certo, tens uma juventude ainda com 20 anos, com 10 anos, que está a vir aí, que tem o seu tempo para a coisa. Mas quando tu olhas para este jovem com 66 anos e pensas, quantos mais tem à frente? O que é que eu posso dar mais? Então aí dá para chorar mesmo. E há quem diga que estamos perante uma juventude sem esperança do futuro. Eu acho que no dia em que um país perder a esperança, é melhor fechar as portas. Eu, pessoalmente, tenho muita esperança no país. Tenho muita, não só no país, mas nos jovens. Porque o jovem moçambicano tem garra. O jovem moçambicano reinventa-se. Está constantemente a reinventar-se. Até há 5, posso atrever-me que há 5, 10 anos, não tinhas o nível de humorismo, do humor que o jovem hoje está a fazer nas redes sociais. O jovem está a encantar o mundo. O jovem moçambicano está a ser conhecido no mundo pelo humor. Em pegar nas suas tristezas, pegar nas suas frustrações e transformar em alegria. Vimos há poucos dias atrás essa coisa das towens, das deepens. Isso é o humor do jovem. Ele está a se reinventar. O governo vai ter de arranjar soluções para resolver o problema das deepens. Então, de uma forma com muita classe, com muito nível, ele chamou a atenção. É preciso reparar uma coisa, que quando humoristas fazem aquele tipo de coisas, não estão contra o governo. Estão a chamar a atenção ao governo que tem que se refazer. Tem que ir buscar uma solução para a juventude. Entendes? É preciso não olhar para o jovem com ódio. Como se fosse gente que está a tentar destruir um propósito. O jovem não destrói um propósito. Antes, pelo contrário, o jovem está preocupado com o futuro, risonho, bonito, com perspectiva. Então, é preciso analisar o jovem como o futuro de um país. E quando é que o mestre Naguib pensa começar a pintar o hoje e o amanhã que o país vive? Olha, a minha pintura é emoção. O que eu passo para a tela é a minha emoção. E a minha emoção, neste momento, está muito carregada. E por isso é que eu disse, enquanto eu choro, vou cantar. Sabes que a música está nos funerais, a música está nos casamentos, a música em Moçambique, a cultura está em todo gesto de vida. Está presente a cultura. E eu também, quando estou profundamente triste, eu canto, eu pinto coisas musicais. É aí que eu me refugio. Eu refugio-me no canto e refugio-me nas formas femininas das minhas mães, das minhas avós, onde estão as minhas raízes. E as pinturas físicas que podemos visualizar, para quando? Queremos ver o mestre a pintar sobre o que está a acontecer em Cabo Delgado, no centro do país, os males que afetam a sociedade moçambicana, porque a cultura tem o seu papel, portanto, no combate aos males que afetam uma sociedade. Já se provou isso aqui em Moçambique, aliás, o mestre também já pintou bastante sobre o longo percurso do país. Eu já fiz muito, lembro que a primeira exposição, grande exposição, foi Grito do Paz, em 85, ainda Samola estava vivo, que foi visitada por ele. Pintei concerto com Dom Menor, com novas mudanças para essa chamada economia de mercado, sementes em ruínas de consciência, quando acabou a guerra, quando eu dizia que isto é uma ruína de consciência.
de ambas as partes. Ninguém ganhou a guerra. Simplesmente o país arruinou-se. Pintei várias, quando houve evocação dos lugares, quando estava-se a discutir sobre moçambicano originário, não originário, aquela antecedência, pré-época de racismo e do tribalismo em Moçambique, que surgiu depois disso. Pintei várias coisas nessa altura. Agora, de facto, estou num momento de introspeção. Eu preciso de absorver todos esses últimos 10 anos, do que é que se aconteceu. Eu preciso de absorver o porquê da destruição de um país como o que está a acontecer em Cabo Delgado. Eu preciso de perceber porque é que indivíduos que se disseram patriotas fizeram os 16 anos de luta pela democracia, hoje estão a partir o país ao meio. Que patriotismo é este? Que patriotismo é este que, sabendo que nós estamos numa situação dificílima em Cabo Delgado, vamos continuar com a guerra no centro? É para levarmos o país para onde? Que patriotas são esses? Esses mesmos indivíduos amanhã hão de fazer campanha para serem eleitos. Em que o povo moçambicano vai ver mesmo, olha, estes são eleitos. Isso quando perderem vão dizer que é fraude. Como é que podem ter esse tipo de comportamentos? É certo que o governo está empenhado em resolver aquele problema. Mas eu penso que os pais daquela gente da Zona Centro devem ser os primeiros a resolver. Estás a perceber? E isso, o que é que vai cair? Vai cair na juventude. Em cima, estamos a falar dessa guerra, não vamos esquecer, em cima do Covid. Em cima do Covid, em que muitas universidades hoje estão com dificuldades financeiras porque os miúdos trancaram a matrícula, não vão lá. Temos crianças com 3, 4, 5, 6 anos que não vão às creches. Estão a crescer em casa com a empregada ou com a mãe, ou com o pai, quando deviam socializar. Em cima de tudo isso, ainda tens a Covid. Então, eu acho que isto, se tu me perguntas o que é que estás a pintar, o que é que estás a fazer neste momento, então vou-te responder que eu estou num momento de introspeção. Primeiro isso. Segundo, a situação do artista. Mas quanto tempo é que vai durar ainda esta introspeção, que não sei quando é que começou? Não sei, não tenho pressa. Sabes, as introspeções, o fazer coisas para o público, requer o seu tempo, requer a sua maturação. Quando um artista, eu, por exemplo, antes, quando pintava porque, pronto, às vezes no princípio de carreira, há 40 anos atrás, queria ter currículo, etc, etc. Hoje não estou preocupado com o currículo. Não estou preocupado com a carreira. Estou preocupado com a mensagem que eu vou dar. Porque o indivíduo com 5 anos, 10 anos de carreira, quer aparecer. Agora o indivíduo com 40 e tal anos de carreira como eu, já não quero aparecer. Já não tenho necessidade de aparecer. Eu tenho necessidade de passar o meu pensamento para as pessoas. E quando tu passas um pensamento para a coletividade, tem de ser um pensamento amadurecido, pensado, estudado, com consistência, para quando amanhã vocês, jornalistas, chegarem ao pé de mim, eu saber responder. Agora, todo este pensamento, lógico, que é um pensamento global de Moçambique, passa necessariamente pela cultura, porque eu sou homem fazedor de cultura. Agora, passando pela cultura, qual é a situação que nós vemos? Houve um casamento, não sei se direi casamento, ou direi pai e filho, entre partido, Estado e cultura. Quando eu falo isso, eu estou a falar desde a época da luta armada, em que se fazia essas grandes, as longas caminhadas, cantava-se os hinos revolucionários, tiende, pabo, dava ânimo, era aquilo que dava garra, era a cultura que dava garra ao guerrilheiro. Depois disso, vimos o Samora Machel nos grandes comícios, cantava, usava a cultura para se comunicar. Vimos, na época do presidente Chissano, quando havia exposições lá fora, quando veio a primeira vez o Papa, quando foi recebido por Samora Machel, etc, etc. Nós vimos, levou a cultura, levou quadros sobre a paz, sobre isto, sobre aquilo, sempre. Quando há
campanhas, desde a época da campanha da alfabetização, usava-se a cultura para fazer música, para fazer... quer dizer, toda a governação nos últimos 45 anos assentou em cima da cultura. Quando há campanhas de recenseamento, é a cultura que vai fazer. Canta, faz teatro, faz poesia, é a cultura que lá está. Quando há instabilidade no país, lá estão os meninos a cantar que somos pela paz, não sei o quê, é a cultura que está à frente. Agora, neste momento que estão a acontecer coisas de Cabo Delgado, está-se a dizer poesia na televisão. Está-se a condenar aquilo por uma forma cultural. É a cultura que está à frente. Agora, neste peso que a cultura põe ao lado do Estado, há uma grande discrepância. Nós damos e não estamos a receber. É a altura de nós, fazedores de cultura, dizer, olha, eu dei-me, agora dá-me tu também. O que é que gostariam de receber em troca? Olha, primeiro, o Estado tem que debruçar-se sobre qual é a situação dos artistas. Nós já enterramos artistas em caixões de muito baixíssima qualidade. Nós já contribuímos para artistas, nós artistas contribuímos para artistas, para poder o artista ir ao médico. Neste momento temos artistas como Manqueu, está quase a ficar cego, nós mandamos 10 mil meticais por mês para ele comprar gotas para a vista. Nós vemos filhos de artistas que acabam por ser servidores de mesa porque não têm possibilidades de ir à escola e estudar. Artistas que interviram internacionalmente e continuam a intervir aqui dentro. Artistas que têm garra, mas quando chegam à velhice são simplesmente abandonados. Mas por que isso acontece? Porque o Estado não tem uma política de proteção ao artista. Era capaz de recitar uma política ao Estado? Era. Como é que seria essa política? Olha, primeiro o Estado tem que organizar os artistas. Ou os artistas organizam-se, o que é extremamente difícil, mas criar uma comissão para fazer uma União Nacional da Cultura, em que vão estar presentes aí naquela União Nacional os artistas plásticos, teatro, cinema, música, sabes? Em que tem que haver um corpo privado de artistas, de fazedores da cultura, que defenda os interesses da cultura. Esse corpo seria uma União Nacional da Cultura. Como é que iria funcionar a União Nacional da Cultura? Primeiro, vamos voltar um bocado atrás e ver assim, todas as grandes empresas, todos os grandes bancos, todas as grandes telefonias têm um budget de incentivos de responsabilidade social em que tem um espaço, que é aquele dinheiro, com um espaço X de dinheiro para a responsabilidade social na área da cultura. Mas se tu fores a ver nesses últimos 10 anos, vai perguntar à Vodacom, vai perguntar ao BCI, vai perguntar ao BIM, quanto é esse dinheiro para a responsabilidade social? Ninguém te diz, nunca ninguém falou. Então, aquele budget, primeiro que tudo, tem que ir das grandes empresas todas, tem que ir para a União Nacional da Cultura. Essa é a parte empresarial. E eu vou explicar porque que é a parte empresarial. Por quê? Porque o próprio Estado, na sua lei do mecenato, pegou nos artistas todos e atirou-os para dentro, atirou-os para a responsabilidade das grandes empresas. A partir daí ficaram abandonados os artistas. A partir do momento que se fez a lei do mecenato, afinal o que é mecenato? Mecenato é mecenas. Mecenas vem da França, era um indivíduo com muito dinheiro que apoiava os artistas, tipo esmola. Foi o que o Estado moçambicano fez. Atirou-nos para as mãos das grandes empresas. Estás a perceber? Mas essas grandes empresas podem ter muito dinheiro para a cultura, mas nunca disseram quanto dinheiro tem. Primeiro. Se calhar gastam um décimo ou um centésimo com o artista e o resto fica gastado dentro da empresa, em nome da cultura. Mas se o Estado, por exemplo, como avançou como possibilidade, toma a iniciativa de criar uma União Nacional da Cultura. Exatamente, da cultura. Não há o risco desta instituição ficar uma instituição partidária ou estatal? Não, porque eu acho que é essa a razão
É essa a razão que eu digo que é só na organização. Na gestão é com os artistas. Agora, se me disseres assim, olha, mas os artistas vão gerir... Não. Vão ter corpos que vão fazer a contabilidade, aquelas auditadas pela KPMG, pela Ernst Young, etc, etc. Não é dinheiro de bolada. É dinheiro para os artistas, é dinheiro para os filhos dos artistas, é dinheiro para garantir a escola dos miúdos, garantir a saúde da mulher, garantir a saúde dele. E alguns projetos que eles tenham por fazer. Desde gravação de música, desde cenas de teatro, passando pelas artes plásticas, exposições, etc. Criação de livros. Vamos lá saber uma coisa. Ok, deixa eu ver se eu consigo situar. Porque é assim, o próprio Estado, se pergunta a todos os moçambicanos, você importa dar 5 meticais para incentivo à cultura? Vai ver qual é o moçambicano que vai dizer que não. Todo moçambicano está disposto a dar 5 meticais para a cultura. Não digo Banco de Solidariedade, que eu já paguei banco. Eu sou da época que paguei o Banco de Solidariedade. Não é isso. Então, o que acontece? Se cada requerimento no país, se cada documento que for a ser tratado dentro do país, tu pagares 5 meticais de selo de incentivo à cultura, tu já imaginaste o que roda no país em termos de documentos? Mais de 100 mil por dia. Vezes 5 são 500 mil por dia. Multiplica por 365 dias. Não precisas pedir dinheiro ao Estado. O próprio povo acarinha a cultura, porque o povo assenta sobre a cultura, identifica-se com a cultura. É uma questão de organização apenas. Primeiro, isso. É uma questão de organização. Tem de se organizar essa coisa. Segundo, estamos a falar mais de quê? Eu às vezes perco-me, por causa da idade. Mas está lúcido. Já estou lúcido, já não estou assim então. Portanto, se tu consegues criar esse núcleo no Estado, além desse núcleo do Estado, pôres o Estado, obrigares o Estado a dizer, olha, vocês a partir de agora não escolhem quem são os artistas. O dinheiro das grandes empresas vai para a União Nacional. Você tem dinheiro para incentivo à cultura? Está aí no seu programa, apoio sociocultural? Ok, sócio é da sociedade, é X. Cultural é Y. Então entrega esse dinheiro à União Nacional. E com quem ficaria a gestão dessa instituição? A própria instituição criaria uma capacidade de gestão auditada pela KPMG ou pela Ernst Young, a auditoria que se oferecesse a fazer, com prestação de contas, etc, etc. Okay. Mas tens um outro problema muito grande. Um outro problema muito grande. Se tu estás a falar comigo, tu identificas-te comigo como artista e como jornalista. Existe uma identidade em que se eu chegar ao pé de ti, ou tu chegares ao pé de mim e pedires um copo com água, rapidamente vais me dar. Por que vais duvidar? Agora, como é que tu podes ter identidade com empresas estrangeiras que não têm nada a ver com a nossa cultura, que vêm investir aqui? Exemplo, bancos. De quem são os grandes bancos aqui? São dos portugueses. Os portugueses que sempre viram a nossa cultura como folclore. A nossa cultura sempre foi considerada tantã para os portugueses. Folclore. Nunca foi cultura. Estás a entender? Então, qual é a identificação que tu tens entre os bancos? Um banco sul-africano, que identidade tem que identificação aquele banco sul-africano tem com a cultura? Que identificação tem os bancos portugueses com a cultura? As grandes empresas multinacionais, mesmo estas que eram para investir aqui nos gases, petróleos franceses, que identidade têm com a cultura? Não se identificam conosco. Quanto muito fazem ação psicossocial, de pobre, de dar esmola. Nunca uma identidade cultural. Mas a situação por que muitos dos nossos artistas passam não será mesmo por culpa própria. Por exemplo, alguma vez o mestre Naguib teve apoio do Estado para atingir o patamar que atingiu. Passar a ser uma personalidade universal. Pois,
Infelizmente, eu nunca tive apoio do Estado, mas tive o carinho do Estado. Eu fui acarinhado pelo Estado. Eu fui acarinhado por Samora Machel, incentivado por Chissano. Hoje, com o presidente Nussi, que me diz, Naguib, intervém. Intervém que vocês são as bases da cultura. Não pode ficar calado. O indivíduo que carinho. Já não tem esse espaço? Eu tenho esse espaço. Os outros não têm. Então, por essa razão que estou a dar essa entrevista. Porque eu estou autorizado a intervir. Agora, se tu me disseres, como é que fizeste a pergunta? Eu perguntava se teria o Estado alguma vez lhe dado alguma oportunidade para atingir este Não nível oportunidade de uma financeira, nunca me foi dado. Mas uma oportunidade de intervenção social sempre me foi significa dada. que há portas abertas para uns e portas fechadas para outros, sendo Exatamente. todos do mesmo clube. Mas eu não tenho necessidade de chocar nem com nenhum banco, nem com o Estado, nem com ninguém. Mas se a sociedade me deu um nome, é para eu, sabes, os meus pincéis têm que estar ao serviço dos outros. Os meus pincéis, as minhas tintas, têm de estar ao serviço do desfavorecido, do jovem pintor, do jovem músico, do jovem escritor. Nós temos que varrer os espinhos para eles passarem. É nossa. Sabes, quando tu nasces, recebes da tua mãe aquele leite materno, aquele carinho do pai que te leva, atira-te para cima, põe-te para baixo, que te brinca contigo. Recebes dos seus pais. Depois, recebes dos professores. Depois, começas a trabalhar, recebes da sociedade. Chegas a uma determinada altura da vida, a partir dos 50, 60 anos, tens que devolver tudo o que tu recebeste. É o que eu estou a fazer. Eu tenho que devolver aquilo que eu recebi. Todo o carinho, toda a atenção, tudo que me foi dado na juventude, eu dou à juventude. Eu devolvo à juventude antes de me ir embora. Antes de me ir embora, eu quero devolver tudo que eu recebi. Aí se chama indivíduo com caráter, que não pensa só nele. Sabes, eu às vezes discuto com meu filho que está aí, que é psicólogo, e ele diz-me assim, sabes pai, eu acredito que há alguns milhares de anos houve seres de outros planetas que chegaram à Terra e cruzaram com algumas pessoas terrestres. Depois foram-se embora. Então aí veio a raça humana. Porque tu repara uma coisa. As pessoas, até quando estão à morte, acreditam que vão voltar para casa, para o além. Entendeste? Tu vês indivíduos com 70, 80 anos, chamina, leite, chamina, quer tudo. Mas vai levar para onde? Tiram o dinheiro para fora do país, tiram o dinheiro para aquela coisa. Está velho. Distribui isso para a malta, para os jovens. Abre o caminho dos jovens. Para que quer tanto? Eu quero. Não, quero isto. Não, quero. Idoso com 70 tal anos de idade. Está atrás ainda do coisa, sem olhar para os jovens. Pá. Como é possível isso? Eu não consigo entender. Por isso é que eu acho que vem de outro planeta. Eles pensam que vão levar aquilo para Marte, Júpiter ou outro sítio qualquer. Mas não é possível. Mas Naguib, a sociedade está ávida de ver obras pintadas suas novas, entretanto está num processo de introspeção que se faz longo. É possível estimar-se daqui a 3 anos, por hipótese, É possível. volte a apresentar novas obras? Sim. Por onde é que vai começar? Olhando para tantos acontecimentos que marcam a sociedade nos últimos 10 anos, por onde é que pensa começar? Eu penso nos últimos 10 anos. Os últimos 10 anos eu vou começar daí. Vou começar, por exemplo, tens aqui da minha última exposição de 2004. Depois fiz a última exposição em 2008 no museu. E de lá para cá nunca mais fiz nada. Não é que eu não esteja a pintar, e muito. Mas hoje a minha pintura requer que se escreva. Requer que se ponha as minhas memórias. Eu quero fazer acompanhar a minha pintura com isso. As minhas introspecções, os meus pontos de vista, as minhas memórias. Eu quero que a minha próxima exposição seja acompanhada disso. Não chega hoje para mim só pintar.
Hoje requer outras coisas. Há outros fatores, desde fatores literários, fatores musicais, há outros fatores na minha pintura hoje que estão presentes, que não estavam há 20 anos atrás. Percebes? Porquê? Porque quando tu chegas aos 40 anos de idade, tens 30 anos de arte, chegaste à fase madura da arte. Quando tu passas mais 20 anos e chegas aos 60 anos de arte, estás na fase de credibilidade da arte. Quer dizer, não podes pôr em causa. Nem crítico de arte, nem ninguém não pode pôr em causa. Porque são 40 e tal anos de arte, 60 e tal anos de idade, não podes pôr em causa. Então, para não pôr em causa, é preciso que haja uma defesa própria da arte. A arte em si passa a ter som. Para ter esse som, é preciso que esteja assente numa plataforma séria, madura e idônea. Estás a entender? Como é que, quando retomar, portanto, a pintura nos moldes em que pensa... Não, eu continuo a pintar. Continua a pintar, exatamente. Mas precisamos Os de jovens ver... podem tirar aí. Sim, pois, mas precisamos de ver este Moçambique real. Como é que pensa lidar com fenómenos tão dramáticos como este de Cabo Delgado, que nunca os moçambicanos imaginaram que pudesse estar cá entre nós? Não é só o fenómeno do Cabo Delgado, é o fenómeno do Cabo Delgado, é o fenómeno da Covid, é o fenómeno dos como se chama os terroristas aí, do Zona Centro. Perdão, o centro de Moçambique, É a mesma coisa, esses autoproclamado. terroristas todos do centro de Moçambique. Temos a pandemia da Covid-19, como disse. Da Covid, como é que nós Temos o vamos tentar- fenómeno de corrupção, que é um dos maiores males deste país. maior, grande mal do país, para mim, a corrupção é igual ao que está a acontecer em Cabo Delgado. Aquilo que está a acontecer em Cabo Delgado... E se tivéssemos que criar um tribunal portanto, especializado... Não. Deveríamos criar um tribunal de guerra e toda a corrupção devia ser Cabe lá. julgada... Não, toda a corrupção, todos aqueles de Cabo Delgado, ser julgados em tribunal de guerra e toda a corrupção, todos os corruptos serem julgados em tribunal de guerra. Porque, é assim, enquanto aqueles atacam fisicamente, eles corroem o aparelho de Estado. Corroem completamente, corrompem com todo mundo. Todo mundo corrompe. Até na magistratura judicial. Hoje um juiz negocia contigo para te dar razão quanto é que me pagas. Às vezes mexeruca, que põe em causa grandes projetos. Mas ele põe por causa da corrupção. Então é fundamental. Hoje, se eu fosse Presidente da República, uma das áreas que eu investiria forte era, primeiro, defesa. Segundo, gabinete de combate à corrupção. O gabinete de combate à corrupção precisa ser reforçado. A doutora Beatriz Buxiri precisa de grandes reforços, gente séria, gente jovem que está a sair da universidade, gente inteligente, gente que vê longe antes de chegar. Os melhores estudantes da universidade deviam ir de direito, deviam ir para o gabinete de combate à corrupção. Tu vê que os gabinetes de combate à corrupção no Brasil e em toda a parte do mundo é feita por jovens. Não é feita por velhos cansados, estás a ver? Todos eles com tráficos de influências, travam processos. Não, aquela gente tem que sair fora. A reforma põe noutro sítio qualquer. Mas põe gente jovem, gente ativa, reforça o gabinete de combate à corrupção. Porque as nossas instituições estão a morrer por causa da corrupção. Agora, se tu dizes assim, o Presidente da República está sempre a falar no combate à corrupção, mas não está a acontecer. Não está a acontecer por quê? Porque o cidadão não denuncia. Essa história de dizer assim, precisa provas. Não precisa provas. Não precisa prova nenhuma. Porque quem cria a prova, quem vai atrás da prova, é o homem do combate à corrupção. Basta que uma pessoa veja que há aqui indícios de corrupção. Denuncia. Denuncia, há indícios de corrupção. Denuncia. Quem deve ir atrás das provas é o Gabinete de Combate à Corrupção. Por isso é que tem que haver gente inteligente no Gabinete de Combate à Corrupção. Estás a entender? Nós temos de combater vivamente a corrupção em Moçambique. Sobre pena de nós afogarmos aqui embaixo. Mestre Naguebo, voltando para a situação do artista em Moçambique, apresentou aqui ideias brilhantes. Tem tido a oportunidade de partilhar essas ideias, na perspectiva de ajudar os nossos governantes a encontrar um futuro melhor para o nosso artista? Eu tenho as melhores relações. E como é que acha que essas ideias, essa partilha é recebida pelos governantes?
Sabes, eu penso, há muita gente que faz uma grande confusão em Moçambique quando lida com o governante. Ou quando escreve nas redes sociais sobre governação, ou quando critica a governação. São pessoas cuja sua visão, estás a ver, é muito micro, é do seu quintal. Sabes, quando eu não posso chegar ao pé de um governante e dizer, olha, podíamos fazer isto. O meu olhar é micro, mas o olhar do governante tem que ser macro. E qualquer coisa macro, faz um exemplo. Tu, para pôr a andar um carro, tu sozinho entras no carro e andas. Mas para pôr a andar um comboio com 60 vagões, a diferença é que eu conduzo um carro pequenino e um governante conduz um comboio. Quando ele olha para a minha ideia, tem que olhar de uma forma macro. Pensar que existe Maputo, existe Tete, existe Zambésia, existe Cabo Delgado, existe Niassa, existe como lidar com tudo isto. Então, para se poder lidar com tudo isso, leva o seu tempo. Estás a entender o que eu estou a dizer? Eu posso dizer que eu quero o resultado amanhã e o governante dar-me o resultado daqui por 2 anos. Agora, é preciso estabelecer prioridades. Há coisas para mim, não vou dizer agora que eu não quero ofender ninguém no Ministério da Cultura, que eu acho que não é prioritário. Mas também sou livre de pensar que não é prioritário. Estás a perceber? Não é prioritário, por exemplo, pensar num 1% que há de vir. Porque há de vir até 2030. Então, não é prioritário. Não é prioritário alguma coisa. Sabe, para mim, não quero dizer o que está a acontecer, que não quero ferir suscetibilidades. Além do mais, tenho uma excelente relação com a atual ministra, minha colega, Kika Materrula. Tenho uma excelente... eu não quero chocar com ninguém. Antes, pelo contrário, eu quero dar o meu contributo e não criticar. Mas uma verdade oculta acaba não ajudando. Não, às vezes não é às vezes, sabes, dar um passo para trás não significa que a gente não vê, que não dê a 4 para frente. Entende o que eu estou a dizer? Às vezes é preciso nós recuarmos, criar as melhores condições lá à frente para caminharmos muito mais. Entende o que eu estou a dizer? É fundamental que a gente faça isso. Porque existe uma estrutura governativa. Existem programas quinquenais, esses programas quinquenais eu não estou inserido neles. Pelo menos como pessoa física, em que eu tenho metas a atingir. As minhas metas são aquelas que tu me fizeste agora. Para quando será uma exposição? Essa é a minha meta. Não é uma meta do governo. São 2 coisas distintas. Percebes? Eu não posso interferir nas metas de governação. Posso dar ideias. Ideias estão a ser bem acatadas pelo Ministério da Cultura. Sabes? Tem montes de ideias. Eu posso dizer, por exemplo, não só aqui a este nível, há outras ideias, por exemplo, que eu vou dar em Inhambane. Estou agora em contato com o pessoal de Inhambane porque, por causa deste assunto da pandemia, Inhambane está muito morta. Mas Inhambane é uma terra cheia de histórias. Histórias tradicionais lindíssimas, daquele casal, que era uma das meninas mais lindas de Inhambane. Ele veio daqui para ir casar, na travessia, na Xixe Inhambane, o barco virou e ela morreu. Encontraram-se os corpos de todo o mundo, menos dela. Então o homem chora até hoje a morte dela. E em Inhambane dizem que de vez em quando aparece uma luz que acompanha os barcos. Às vezes aparece uma luz, às vezes em terra. Tu estás a conduzir, vês uma luz aqui ao lado. Depois desaparece. Dizem que é aquela menina que está perdida ali em Inhambane. É um dos elementos da oralidade, que eu acho que esses elementos todos devem ser recolhidos e deve-se fazer monumentos desses elementos, com essas histórias, para quando os turistas irem estudar aquelas histórias, ver, visitar, não é só praia, visitar a parte antiga, visitar, sabes, com esses elementos todos ali dentro. Sabe, vou-te contar uma história muito bonita. Eu fui convidado para fazer um monumento no Songo, a reversão, em Tete. Então fui a Tete.
Fui fazer o monumento. Intervenção da HCB. Da HCB. Acho que 2010, 2012, uma coisa assim. Na época do presidente da Revolução. Exatamente. Fui convidado, fui lá e comecei a fazer o monumento. E aquilo levou 6 meses, ou 7. Mas, entretanto, como eu estava lá sentado, a minha família estava toda aqui, nos fins de semana eu pegava no carro e descia. Ia a Chioco, ia a Estima, ia a DAC, Mague, ia ver como é que se fazia na periferia. Ia conversar com as comunidades. E todas as comunidades. E a pergunta era sempre assim, porque eu estava a fazer a história da HCB, da barragem. E todos os populares contavam-me outra história diferente daquela que eu estava a fazer. Contaram uma história, por exemplo, que quando eu cheguei, era mais ou menos parecido. Mas não era igual. Não era igual, mas o fio era o mesmo. Que aquilo não foi construído pelos portugueses. Os portugueses chegaram ali e disseram que queriam plantar um embondeiro ali no coisa para não deixar mais passar água. É muito difícil essa tarefa. Essa tarefa só podia ser feita se nós fôssemos à procura de Sandoana. Sandoana é o quê? É um ratinho com uma cabeça milagroso, com uma cabeça humana que é preciso só come farinha e água e não sei o que, não sei o que. Se nós conseguirmos encontrar o Sandoana, nós já viemos fazer cerimônias. O Sandoana é um bichinho que se tu queres ser presidente, pede ele, põe-te presidente. Se tu queres ser o homem mais rico, põe... Tudo que tu pedires, ele dá-te. Mas é um bichinho raríssimo. Raríssimo. Vive lá nas tocas das hienas, lá nas montanhas. É muito difícil de encontrar. Então, a população perguntou ao Estado, aos portugueses, escuta, se nós conseguirmos travar esta água, porque aqui é onde morrer pessoas, não sei o quê, qual vai ser o nosso ganho? E os portugueses disseram que vocês vão ter energia elétrica, vocês vão ter boas escolas, vocês vão ter centro de saúde, vocês vão ter as vossas casas bem erguidas, aqui o Estima, não sei o que, vai-se criar cidades, as vossas machambas vão ser bem irrigadas, porque nós temos ali a Albufeira, vamos haver irrigação, as vossas crianças vão com bolsas do HCB, vão fazer a universidade lá lá em Maputo, todas as vantagens. Então a população pegou, foi à procura de Sandoana. Andaram, não encontraram Sandoana, finalmente. Trouxeram o símbolo de Sandoana, apresentaram lá ao administrador, disse, está aqui. Fizeram cerimônias, bebeu-se pombe, dançou-se, festas, não sei o que, Pediram Sandoana, queremos uma barragem aqui. Sandoana fez a barragem. Depois de fazer a barragem, começou a funcionar, houve uma contusão social muito grande. Os portugueses pegaram no Sandoana, naquela gaiola, foram embora para Portugal. Foram embora com o Sandoana para Portugal. Então, o que aconteceu? Houve a independência. Até este momento, nós não vimos nada que os portugueses prometeram. Não temos água, não temos energia elétrica, não temos escolas, não temos centro de saúde, não temos casas. Só vemos os fios a passarem em cima das nossas palhotas. Então, Sr. Naguib, estamos a pedir, já que conhece pessoas do governo, fala com as pessoas do governo, para falarem com os portugueses, para devolverem o Sandoana, porque nós queremos aquilo que nos prometeram. Então, eu escrevi isso, eu vi que uma escola lindíssima, com todo coisa, fiz umas 3 ou 4 páginas. E estava lá naquela altura, o engenheiro Muxanga. Então, na hora de jantar, passei pela mesa que ele estava a jantar e dei-lhe aquelas coisas, dei-lhe aqueles papéis. Isto é a verdadeira história da comunidade. Leia lá. Ele leu. Disse, ok, pronto, quando eu chegar em casa eu vou ler. Então, acabamos de jantar, eu fui para a minha casa, ele foi para dele. Disse, bom, amanhã, o Xanga vai me dizer, liga-me. Naguib, vamos lá, vamos falar agora sobre essa história. Gostei muito dessa história. Disse, não, mas... Não. Consegues fazer esse monumento de Sandoana? Um monumento comunitário. Se consigo fazer, qual é o problema? Epa, vamos lá fazer outro contrato. Vai lá, desenha-me isso, vamos fazer Monumento Sandoana, que é o primeiro monumento comunitário de todo o país. O monumento das comunidades. E eu fiz o Sandoana.
Sabes, hoje, 10 anos depois, quando as comunidades vão para lá, tem um monumento lindíssimo que é de reversão. E tem um monumento de Sandoana incrustado assim na montanha. Tu sabes qual é o monumento mais visitado? É Sandoana, que é o monumento das comunidades. Veio de dentro. Entendes? Se revê naquele monumento, não se revê no outro. Estás a perceber porque é que nós temos que ir à base? Que é para podermos fazer coisas. Se nós não formos à base, não vamos conseguir fazer nada. Por essa razão é que a minha entrega é na base e na juventude. Mestre, nós entrevistávamos neste mesmo canal, não faz muito tempo, um artista, não interessa trazer aqui o seu nome. E congratulava igualmente o governo pelo facto de finalmente ter destinado ao Ministério da Cultura uma pessoa de cultura, a ministra Matrula. Mas ao mesmo tempo chamava a atenção que, olha, se alguma coisa não mudar nas políticas, ela não passará de mais uma ministra que passa por aquele setor sem deixar obra alguma. Gostava de ouvir o seu comentário. Olha, primeiro seria injusto dizer que é a primeira pessoa ligada à cultura, porque o anterior ministro é artista plástico, Silva Dunduro. Portanto, já o anterior ministro dos últimos 5 anos, já a ministra Matrula, era um homem da cultura. Eu citei o nosso entrevistado. Yeah. Sim, mas só para situar as coisas. Tivemos o Armando Artur, que era escritor, tivemos o Silva Dunduro, que era pintor, e temos a Kika Matrula, que é da música. Portanto, é um pouco injusto pensar assim. Primeiro. Segundo, os ministros não fazem milagres. Os ministros não fazem milagres se não tiverem um apoio sério. Esse apoio que está por trás do ministro tem que estar assente em cima da cultura. E é essa cultura que tende a tirar os elementos para se fazer a comida. Se essa cultura não atira, a ministra nunca vai fazer nada. Entende o que eu estou a dizer? Portanto, nós, os artistas, vamos cair de novo naquele assunto da União Nacional da Cultura. Tem que ser a União Nacional da Cultura a ditar as políticas de cultura a fazer-se em Moçambique. Enquanto ela não receber esse feedback dos artistas, ela não vai fazer nada. Ela vai cumprir calendários, mais nada. O que ela vai fazer? Fica mais uma ministra que passou por aquele setor. Sim. É preciso que nós apoiemos o Ministério da Cultura. Para nós apoiarmos o Ministério da Cultura, não pode ser individualmente. Tem que ser coletivamente. Para nós darmos um apoio coletivo ao Ministério da Cultura, temos que estar organizados numa união nacional. Não podem ser os músicos a dar apoio à ministra. Não pode ser o artista plástico a dar apoio à ministra. Não pode ser a pessoa do teatro a dar apoio à ministra. Não. Tem que ser todos juntos, num coletivo, num pensar. Crescer junto. Temos que seguir o exemplo das formigas. Exatamente, temos que pensar num crescer junto. Não precisa do exemplo de formigas. Vê empresários. Vê, como é que chama isso, esta coisa que eu não gosto muito dela? CTA. Vê a CTA. Mas em muitas ocasiões a CTA é confundida com um instrumento governamental. Epá, se é instrumento governamental ou não, eu acho que nós não devemos ser. Não devemos ser. E eu digo sinceramente, não consigo perceber gente fazedora de dinheiro, receba de dinheiro do governo. Eu não consigo perceber isto. Há algo que eu não consigo perceber. Por que o CTA recebe dinheiro do governo? Por que o governo assenta o seu braço é o CTA? Por quê? É assim tão incompetente? Não consigo perceber. A CTA surge nos últimos anos. A cultura surge desde quando? Desde que a gente nasceu. E por que é que nós não vamos ser acarinhados como os outros são a ser acarinhados? Por quê? Eventualmente porque a cultura não tenha valor material. Por que a cultura vai ser, como se diz aquele filho que não é do pai? Como é que se diz? Enteado. Por que a cultura vai ser enteada? Quando tudo o que o pai precisa, pede ao enteado. Quando o pai está aflito por isto, pede ao enteado. Quando pretende realizar uma obra, deve proceder à evocação dos antepassados.
Pé doenteado sempre. Vai à cultura, corre às suas raízes. Espalha champanhe à volta dos tratores. Espalha champanhe à volta dos carros. Por que pacha? Mestre, nós temos tempo limitado e o nosso fundo de tempo está esgotado faz algum tempo. Eu gostava era que firmássemos aqui um acordo para trazermos o outro lado do mestre Naguib. Estou a falar aqui do seu longo percurso na carreira, mas para isso fica para a próxima conversa. Podemos chegar a esse acordo? Tu é que mandas, tu és o segundo poder. Pronto, o acordo fica aqui firmado. Sim. Nós voltamos proximamente Não há problema. com Vamos a outra... telefonando, vamos ver qual é a melhor Pois, hora. nós e voltamos aqui proximamente com o outro lado do mestre Naguib, Elias Abdullah Naguib, nascido nas terras da província de Tete, corria o ano de 1955, foi, portanto, o nosso convidado. Fica aqui a promessa renovada pelo que não saia daí.